Senhor presidente, primeiro e segundo secretários, demais colegas vereadores, público presente. Antes de começar as falas, justificar a ausência do vereador Antônio Henrique, que hoje está em Recife, na colação de grau seu filho Tarcísio, que está se formando no curso de tecnólogo em petróleo e gás. Pediu para passar essa informação e a justificativa da ausência dele aqui nessa sessão. Nós sempre que nos inscrevemos aqui para fazer nossos discursos, trazer alguns assuntos aqui nessa casa, eu sempre repito aqui que eu venho trazer assuntos importantes e que estou preocupado com o bem-estar da população. Aqui eu não tenho que estar me apegando a coisas particulares ou estar atacando qualquer colega, porque sempre falo que nós fomos eleitos pelo povo e é para o povo que a gente tem que trabalhar. Eu hoje fui solicitado por dois moradores da rua Manuel Borba que eu falasse aqui sobre a limpeza daquele canal, pequeno canal que tem ali do lado da casa do pastor Maurício. E acho que fica próximo à casa do vereador Zequinha também. Então a gente fica aqui trazendo essas informações, solicito aos colegas vereadores para que seja tomada providência nesse sentido. E também solicitado para falar aqui sobre a questão do bairro Francisco Dias Araújo, conhecido mais por Mário Melo Novo, né? Que pediram para fazer uma manutenção, dar uma olhada, uma manutenção geral no bairro. Até porque ainda tem umas ruas que não são calçadas e, na verdade, está precisando de uma manutenção no sentido limpeza, e ainda continua na parte de cima alguns esgotos estourados. Então, o pessoal solicita e a gente traz aqui, até porque é função nossa fazer esse tipo de apelo para os colegas vereadores de situação, levar a secretaria responsável. Semana passada, o vereador Dóia foi muito feliz aqui em falar com relação ao transporte e eu fico contente, vereador, até porque mostra que os vereadores nesta casa se preocupam em fiscalizar e em realizar alguns trabalhos. Você me falou com relação, Vossa Senhoria me falou com relação ao transporte, que tem algumas pessoas, alguns alunos que andavam a pé e foi corrigido isso, e isso é muito bom, até porque é uma luta constante, são segmentos. Antes nós estávamos fazendo o trabalho, hoje são vocês que trabalham, e é muito bom que a gente vá sempre corrigindo. Eu sempre trago aqui, faço referência aqui a algumas pendências que algumas pessoas colocam. E com relação ao que eu falei sobre o transporte, eu solicitei aqui que fosse visto com relação a um transporte que estava agregado, recebia e não rodava. E se verificar direitinho, a região, depois de Valdemar Siqueira até Várzea Velha, é a denúncia desse transporte. Não sei o nome, não sei quem é o condutor do veículo, mas era bom verificar. E segundo, eu solicitei aqui, eu acho que o ano passado e essa semana me confirmaram que o carro que transporta à noite, aí se puder confirmar, não sei, que o carro vem de Custódia. E esse transporte é pago por Sertânia? Aí fica só essa pergunta, a gente faz essas perguntas para que, se realmente for verdade, que traga a casa e a gente fique aqui com esclarecimento feito sobre essa... Você me concede uma parte? Pois não, vereador? Não, o rapaz, ele mora em Custódia, mas tem uma casa no Barro Vermelho, inclusive é eleitor de Sertânia, que na gestão, exemplo anterior, não tinha esse transporte, que é o esporte da escola técnica. Ele todo dia está em Sertânia, carrega passageiros, que é a profissão dele. Então, assim,
ele tem casa em Custódia, que era um senhor que veio de Brasília e veio morar no sertão. Então a família, pessoas, todo mundo é eleitor de Sertânia. Então ele tem o direito, exemplo, de morar em Custódia, mas trabalha em Sertânia. É eleitor de Sertânia, a família é toda eleitor de Sertânia e a maioria deles mora tudo em Sertânia, no município de Sertânia. Barro Vermelho, Salgado, então assim, familiares, todos, quase todos no município de Sertânia. Era só para esclarecer. Obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, vereador. E são essas coisas que a gente pede para serem trazidas nessa casa, até porque a população fica por dentro de todos os assuntos que são citados nesta casa. Quando a gente puxa esse tipo de assunto, a gente puxa com seriedade, a gente quer esclarecimento, a gente quer que a população saia daqui, foi esclarecido tal assunto, foi feito tal serviço, e isso é bom. Isso é que a gente cobra aqui. Ontem houve o desfile das bandas, que esse ano foi o encontro de bandas, e assuntos chamam a atenção. Aqui alguns discursos nessa casa, a gente escuta os colegas pedirem para a gente descer do palanque, para a gente trabalhar juntos, e nós procuramos fazer isso muitas vezes, outras vezes tem aqui diferenças com relação a alguns assuntos, mas o que não ficou entendido é que em outras gestões, na hora do desfile de cada escola, como ontem foi bandas, foram as bandas que desfilaram, algumas bandas foram apresentadas sem os nomes dos gestores. Isso é de estranhar, até porque a gente, nas outras gestões, independente de situação ou oposição, eram citados todos os nomes de diretores e professores que participavam em seus respectivos distritos. E ontem não houve em todas as apresentações a apresentação do gestor da escola. E eu acho que isso assim é triste, até porque é um esforço o ano inteiro, você passa aí um mês ensaiando com as bandas, o gestor da escola traz os pais, faz todo um trabalho e a gratificação dele é sair o nome dele como gestor daquela escola, pela organização do desfile, por a banda se apresentar. Quem ganha ponto? A banda e o gestor, pelo trabalho que é feito. E assim é uma referência que quero fazer para que isso no próximo ano não aconteça, até porque é uma gratificação muito grande de quem presta um serviço, de quem está lá se esforçando o ano inteiro e só tem um dia de apresentação. Nível de esclarecimento. E para encerrar com as palavras aqui hoje, colegas vereadores, a semana passada o discurso foi acirrado e muitas vezes a gente sabe que aqui se age pelo emocional. E isso é normal, até se agir pelo emocional. E muitas vezes a gente escuta aqui que em 16 anos não se fez nada, não tem nada, e que a gestão agora fez mais do que os 16 anos. Imaginem vocês se a gente fosse tirar a escola técnica, o SEDOCA, o Centro de Saúde da Mulher, o ginásio de esportes, as ruas calçadas, outras obras, várias obras que tem no município, a praça de eventos, Escola Constância Rodrigues, a ET, Academia das Cidades. Imagine se você tira tudo isso e aí você vai e fala que Sertânia não tem serviço prestado. E se vai se começar agora esse serviço? Então, a gente tinha parado no tempo. E vocês sabem muito bem que Sertânia não parou no tempo. Sertânia tem serviço prestado. A gestão passada tem serviço prestado. Os 16 anos foram de trabalhos. Quem não falha, aí se a gente for falar de falhas aqui, na gestão de quase 3 anos, 2 anos e 8 meses, a gente tem muita obra começada e obra não terminada. Então não temos que falar com relação a obras que não foram feitas, obras. Teve a reforma do hospital. Essa aí eu sempre digo aqui, que teve uma reforma, e as obras iniciadas não teve uma concretizada. Nenhuma obra. Pelo menos no meu ponto de vista. E as 10 ruas que foram votadas nessa casa para ser calçadas, com um prazo de 120 dias, nós temos 3 ruas calçadas.
Então, como não tem obras feitas ainda, como a gente não tem essa conclusão de obras, a gente solicita muitas vezes aqui, pelo menos o serviço de atendimento às pessoas na área de saúde, no ponto da educação que eu toquei aqui, sobre citar nomes de pessoas que fazem o serviço, porque tivemos 2 ou foram 3 dias sem médico no hospital. E não fui eu que precisei esta semana de levar alguém, não fui eu que adoeci. Pessoas muito ligadas a nós que vão ao hospital e não tinha médico. Vem aqui, se fala que tem o médico, se fala de uma propaganda, mas na realidade são coisas que a gente aqui, quando cobra aí esse tipo de serviço, não tem esse tipo de esclarecimento. São essas coisas que a gente tem que trazer sempre, são essas coisas que a gente tem que discutir aqui. O essencial, eu sempre falo essa palavra do essencial, porque é no essencial que as pessoas agradecem. E tem muitas pessoas, muitos cidadãos sertanienses reclamando porque falta muita coisa do essencial. Muito obrigado, presidente.